Pessoal, bom dia. Depois dessa luta aqui com a tecnologia, né? Vamos ao que importa. Bom, gente, então meu nome é Rodolfo, né? Eu creio que alguns aqui eu já conhecia, né? O Guilherme está lá estudando com a gente, né, Guilherme? E eu faço parte, eu sou obreiro do Labri, participei de todo o processo assim, de trazer o Labri para o Brasil junto com o Guilherme Carvalho. O Igor Miguel também está muito próximo, né? Que é lá da Esperança, também dá aula com a gente. Bom, gente, no Labri a gente tem esse chamado e ministério da parte de Deus de sempre trazer insights e aplicações da fé cristã para os desafios que o mundo contemporâneo coloca. Então, o Francis Schaeffer, que foi o fundador do Labri, ele diria hoje, né, falaria o seguinte: olha, as respostas da última geração não são suficientes. Deus chama a igreja dele a servir de acordo com aqueles desafios e os padrões de pensamento que cada geração enfrenta, né? Então, Schaeffer foi alguém que respondeu muito àquele contexto da pós-segunda guerra, de toda a crise existencial que ocorreu com aquilo, né? E hoje, gente, nós temos novas questões. Então, por exemplo, se você ler toda a obra do Schaeffer, você não vai ver ele abordando, em parte alguma, ideologia de gênero, né? Porque é algo recente, né? Algo que surgiu aí da década de 70 adiante. Então, gente, esse é um tema polêmico e a forma de abordar ele hoje, que eu vou ter com vocês, vai tratar de duas ênfases, tá? A gente vai tratar de ideologia de gênero, mas até no título vocês vão ver ali, eu coloquei questões de gênero, que são duas coisas distintas, mas igualmente importantes, principalmente para a igreja, né? Para hoje nós entendermos como a gente lida com essas questões. Bom, gente, o gênero e as questões de gênero hoje são tópicos totalmente onipresentes na sociedade. Hoje não tem uma escola, nenhuma discussão sobre educação que a teoria de gênero e as questões de gênero não estejam inclusas. Na área política, talvez os grupos, né, as bancadas mais bem articuladas em termos de querer implantar uma agenda de ideologia, seja a bancada LGBT, né, que tem muito na ideologia de gênero um respaldo para propostas políticas específicas. Então, gente, é uma discussão que permeia educação, permeia estrutura legal da sociedade, permeia a teologia, né? Então, só um exemplo, né? Esses dias teve nos Estados Unidos um evento no Seminário Teológico de Princeton, que é um dos mais tradicionais dos Estados Unidos. E eles têm um prêmio lá que se chama Prêmio Abraham Kuyper. Para quem já ouviu falar alguma coisa do Kuyper, ele era um cristão ortodoxo, ele era aquele que cria nas tradições clássicas da igreja cristã, então doutrinas como ressurreição de Cristo, criação de Deus, e inclusive na área da sexualidade, Kuyper ele creria plenamente na diferença entre os sexos, né? Nessa dimensão que Deus criou com uma complementariedade, né? O homem e a mulher. Mas no prêmio desse ano, aquele que foi anunciado como ganhador foi o Tim Keller. Não sei se vocês já ouviram falar, é um pastor presbiteriano de Nova York, hoje muito conhecido, muito importante. E o Tim Keller defende também essa visão tradicional cristã, gente, que sempre foi a visão ortodoxa clássica, de que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E isso tem várias implicações, a gente vai ver à medida que a gente caminhar. Mas o Tim Keller foi proibido pela direção de Princeton para receber o prêmio justamente porque ele não aceita a ideologia de gênero como um item teológico, na teologia dele, no ministério pastoral dele. Então veja, gente, um dos seminários mais importantes dos Estados Unidos, e os próprios alunos fizeram pressão diante da diretoria para que ele não recebesse o prêmio, justamente porque ele não aceita pontos básicos da ideologia de gênero. Bom, gente, esse é um ponto que tem estado presente em vários contextos sociais, né? Então, uma imagem que a gente tem, aquela primeira ali, né? Não apareceu, não, agora. Então, gente, a Casa Branca, né? Iluminada com as cores da bandeira LGBT, né, que é o arco-íris. Isso foi, se eu não me engano, há 2 anos atrás, e foi numa ocasião em que a Suprema Corte dos Estados Unidos obrigou, né, que todos os juízes da federação celebrassem e aceitassem o conceito de casamento de pessoas do mesmo sexo. E não é somente um direito que uma certa parcela da população recebeu. Na verdade, houve uma redesignação do conceito de casamento, né? Algo semelhante aconteceu no Brasil alguns anos atrás, onde o casamento, que na Constituição era previsto como
a união estável entre pessoas de dois sexos distintos, foi reconfigurado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e agora a redefinição que está sendo aplicada pelos juízes, né, nas cortes do Brasil, é de que casamento é a união estável entre duas pessoas que têm afeto mútuo. Ou seja, a dimensão de diferença sexual, como aquilo que define o que é um casamento, foi reconfigurada para a redefinição de que casamento é a união de duas pessoas que têm afeto mútuo. Então isso foi uma grande vitória, digamos, dessa linha, né, de pressão e lobby político da comunidade LGBT. Bom, gente, esses temas estão hoje em todas as nações, né? Os Estados Unidos é um exemplo, né, onde isso está acontecendo. Na Noruega, essa imagem do meio aqui é de um documentário que foi feito por um humorista norueguês, que traduzido seria lavagem cerebral. E teve uma polêmica internacional, porque o que ele fez? Ele pesquisou uma instituição muito importante nos países nórdicos, que era um instituto e uma fundação para pesquisas de gênero. E ele conversou com aqueles autoridades no assunto, e eles recebem muito dinheiro público para propor essa redefinição de sexualidade em toda a sociedade. E ele chegou à conclusão, ele pegou os insights dessa fundação, que recebe milhões e milhões de impostos, e ele foi na comunidade científica e tentou fazer uma comparação entre o que a comunidade científica dizia acerca da sexualidade humana e o que o Instituto e a Fundação de Gênero diziam. E ele percebeu que, na comunidade científica geral, a ideologia de gênero é algo muito distante ainda. Ou seja, os cientistas não concordam com os insights sobre a visão de gênero e sexo, que a gente vai aprofundar daqui a pouco. E o que esse documentário levou é que houve um corte substancial do financiamento público para essa instituição de pesquisa. E isso foi assim, uma discussão que hoje se tornou internacional, ou seja, um humorista fez uma pesquisa séria, pegou dados, comparou, pesquisou com os cientistas de outras comunidades internacionais e ele conseguiu demonstrar de alguma forma que vários pontos da teoria de gênero, ou da ideologia de gênero, que a gente vai ver que são coisas distintas de questões de gênero, ela era furada em muitos pontos, né? Isso tem gerado uma discussão internacional. Bom, gente, a mídia, em geral, tem tratado dessa temática, né? Então, a National Geographic, colocando a revolução do gênero, né? Como que hoje a sexualidade caminha para novos rumos de configuração e entendimento. E isso também está muito presente, gente, na sociedade brasileira. Vou colocar para cá um pouco a cadeira, gente, só para mim visualizar melhor quando passar os slides. Gente, então, na sociedade brasileira também a agenda para a introdução das questões de gênero e também ideologia de gênero tem tido um espaço muito grande. Algo que até escrevi esses dias numa rede social, né, que a Rede Globo parece que assim, a pauta urgente da Rede Globo é introduzir a temática de gênero e por um viés mais radical, que a gente vai ver, que é a ideologia de gênero em termos de guerra cultural, né, uma coisa assim bem quase beligerante, mas isso tem penetrado em vários tipos de mídia, né? Então, a televisão já tem começado a introduzir, as revistas especializadas, né, quase todas já têm abordado esse tema. Então, veja bem, aqui no caso da Cult, né, que é uma revista que tem muita influência no ambiente mais intelectual, de formadores de opinião. O subtítulo, né, da capa, que é Gênero Sexual em Discussão. A reflexão contra a normatização torna-se uma questão política contemporânea e denuncia uma das faces mais perversas do capitalismo, a do controle da singularidade dos corpos. Então você tem uma identificação de questões de gênero e ideologia de gênero como uma faceta do capitalismo. Então você vê uma forma de interpretação política da questão que já é colocada numa revista que tem uma circulação e certo impacto. Ou a revista Nova Escola, que hoje no Brasil é aquela que mais influencia pedagogos, educadores, né, o pessoal que está aí no ensinando. Né? Vamos falar sobre ele, e ali é a foto de um menino, tá, gente? É um menino com a roupinha de princesa. Né? Então, uma das revistas mais conceituadas para redefinir todo o conceito de educação no Brasil já tem inserido, né, discussões sobre gênero. E o subtítulo, Como lidar com um aluno que se veste assim? Uma reflexão sobre sexualidade e gênero. Então, gente, é um tema quase onipresente. Né? Todos os jornais, revistas, canais de televisão.
Revista Galileu, né, que tem uma pretensão de ter uma base mais científica. Veja bem, gente, o título, Gênero. Aí tem ali talvez um crossdresser, né, um homem vestido como uma mulher. Tudo o que você sabe está errado. Ou seja, tudo que você já pensou que sabia sobre sexo e gênero, o que a revista está dizendo? Tudo está errado. Ou seja, o pessoal descobriu a roda, né? Teve algo aí que aconteceu, segundo a revista, que revoluciona tudo que a gente conhecia sobre o tema. Entenda o que é, afinal, a identidade de gênero e descubra como o debate sobre o tema é importante para acabar com o preconceito. Então, uma definição totalmente, digamos, exagerada, né, falando que tudo que nós sabemos está errado, e depois fala que é essa discussão e esse tipo de abordagem que vai mostrar que você tem preconceito. Estranho, né? Alguém que diz que você não sabe nada sobre nada. Ou a revista Veja, né, uma capa também que trata dessa temática. Sexo. Na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros. E a sexualidade é fluida. Veja bem, ideologia de gênero já sendo introduzida assim, na capa, como um pressuposto, né? E aí, no finalzinho, para se tornar ainda mais chocante, e você não tem nada com isso. Ou seja, concorde você ou não, você não tem condição, direito algum de opinar sobre a temática, e isso é algo que está acontecendo e algo que vai dominar o futuro, digamos assim, né? Gente, na área política também, isso tem sido um tópico bem debatido, isso tem trazido vários tipos de conflitos, né, na área da proposta de políticas públicas. Então, um debate que está acontecendo agora, tá, gente? Que é a Proposta Nacional de Educação, né, uma redefinição de todas as normas curriculares que está sendo discutido agora no Brasil. A bancada, que é chamada, né, bancada da igreja, que aí une evangélicos, o Eros Biondini é daqui de Belo Horizonte até, né? Ele é ligado à comunidade católica carismática, mas ele está lá como deputado federal em Brasília. E a comunidade cristã, ou a bancada da igreja, que é chamada, né, a bancada evangélica junto aí no Congresso Nacional, eles querem inserir artigos dentro dessa proposta nacional de educação que proíbam qualquer tipo de abordagem da temática de gênero no contexto educacional. Que por si também é muito polêmico, né, gente? Uma coisa é você discutir a temática a partir de várias perspectivas. Outra coisa é você proibir que seja tratado. Então, olha só o que o Eros Biondini propôs como um segundo artigo nessa proposta nacional de educação. É proibida a utilização de qualquer tipo de ideologia na educação nacional. Então, gente, isso aqui é um pouco a discussão que está acontecendo até no Escola Sem Partido, né? O pessoal está mais na Escola Sem Partido tentando trazer uma certa pluralidade de ideias no contexto, principalmente de humanas, né? Mas ele diz aqui essa aplicação no contexto de gênero. Qualquer tipo de ideologia na educação nacional, em especial o uso da ideologia de gênero, orientação sexual, aí continua, né? Identidade de gênero e seus derivados sob qualquer pretexto. Ou seja, o pessoal está querendo realmente, como o povo que não concorda com Escola Sem Partido coloca, né, seria com uma mordaça, né, nos professores. De fato, de proibir até mesmo de abordar a temática, sob pena de punição legal. Então, essa discussão hoje, gente, ela tem assumido contornos assim intensos na área da mídia, educação, política e principalmente na área de criar novos discursos que venham a construir ou desconstruir todo o nosso conceito sobre sexualidade e gênero. Bom, gente, mas existem dois níveis de abordagem do tema, eu falei no início. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma coisa, gente, é ideologia de gênero, tá? Que a gente vai ver o que isso tem a ver, que é mais esse nível que a gente fala muito que está relacionado com as guerras culturais, que é um nível de debate, de tentativa de imposição de uma agenda nas instituições, de moldar comportamentos sociais. Isso está no nível da ideologia de gênero. Mas existe uma outra dimensão da questão, que são as questões de gênero, que aí são relacionadas às pessoas que alegam terem questões de gênero, ou não terem definições quanto gênero e sexualidade, que a gente vai ver que são vários os tipos de níveis que isso implica. Então, gente, uma são as questões de gênero, né? Qual que é a resposta da comunidade cristã e como que a gente entende questões de gênero? E essa pergunta direciona um pouco o que eu quero dizer com isso.
como lidar com a situação concreta de pessoas que enfrentam incongruências de gênero em nosso meio. Então, gente, uma coisa é o nível da ideologia, o que tem sido discutido. Outra coisa são pessoas concretas, que às vezes você conhece casos, eu conheço casos, que alegam que realmente tem esse conflito. Gente, eu dei aula no ensino médio, né, durante mais de 3 anos aqui em Belo Horizonte, eu pude ver que assim, isso está muito presente. Não sei se vocês conhecem casos, né? Mas assim, haviam vários, em cada turma tinha 2 ou 3 casos de alunos que têm essas questões. Então é uma dimensão, digamos assim, mais pessoal. E a resposta que a gente tem que ter enquanto comunidade cristã passa também por uma reflexão também pastoral e bíblica. Como que a gente vai lidar com essas pessoas? Não é só com uma ideologia, mas com as pessoas que têm tido esse tipo de conflito. Então, qual é a resposta adequada da comunidade cristã para essa realidade crescente? Então, gente, por exemplo, né, na Igreja Esperança, lá do Guilherme, que trabalha no Labri, certo dia ele deu uma série de palestras assim, foi pregação, na verdade, mas com perfil bem quase de palestras, sobre homossexualidade, sobre a questão do feminismo. E é impressionante o número de homossexuais e transgêneros que apareceu para ouvir. E ele foi descobrindo, assim, conversando com as pessoas, até o Igor participou disso também. Gente, esse pessoal frequenta igrejas em Belo Horizonte. Eles têm assim cultos que eles preferem ir. Eles têm agendas assim onde eles vão nas igrejas para receber conteúdo, ministrações, mas ainda é um tema tão tabu no nosso meio, né, que a igreja ainda nem sabe que esse pessoal existe e como lidar com eles, né? Então, gente, esse é um nível da discussão que é importante também a gente abordar, né? Agora, tem um outro nível de reflexão que seria o tema próprio da ideologia de gênero, né? Então, um lida com pessoas que têm esse tipo de dificuldade, que é um tema que a igreja tem que aprofundar. O outro lida com ideologia, ou seja, uma construção de narrativa sobre sexo e gênero que tem ganhado espaço e que tem confrontado todas as percepções muito cristãs sobre o tema. Então, como lidar com a ampla proposta de reconfiguração da identidade sexual e de gênero e seus efeitos na sociedade e na cultura? Deu para perceber, gente, que são 2 níveis distintos? Então, a gente está falando sobre pessoas que têm esse tipo de conflito, que a gente tem que entender melhor para a gente saber lidar com isso. O outro nível é esse nível de, entre aspas, tá, gente? Não é que eu estou propondo uma guerra cultural, mas a terminologia que é utilizada, o outro nível tem a ver com guerras culturais. Ou seja, propostas e agendas de compreensão de temas, de influência política, de influência educacional, que têm visões distintas sobre sexualidade. Deu para pegar essa diferença, gente? Que a gente vai aprofundar em cada uma. Então, qual seria a resposta adequada da comunidade cristã para essa presente realidade? Que é, de fato, uma tentativa de introduzir goela abaixo da sociedade os pressupostos dessa ideologia, que é a ideologia de gênero. Então, gente, primeiro a gente vai tentar entender melhor as questões de gênero, tá? Aquela primeira parte, que são as questões, as dificuldades que as pessoas têm, tentar entender melhor, lançar mais luz sobre essa temática. Para essa abordagem, gente, eu vou usar muito a obra de um autor cristão que estudou no Calvin College, ele de tradição reformada, é um cristão ortodoxo, ou seja, ele tem uma visão bíblica tradicional sobre sexualidade, mas ele tem algo muito especial quanto ao tipo de ministério dele. Ele é um professor da Universidade Regent, da Virgínia, e ele é diretor de um instituto para estudos de identidade sexual. Então, gente, ele trabalha há mais de 17 anos com essas temáticas de gênero. E algo que só eu falar isso já soa polêmico a alguns ouvidos, né? Mas a especialidade dele é tratar cristãos que têm incongruência de gênero, que são transgêneros. Gente, e ele falando, né, nos livros dele, são assim, milhares de pessoas, milhares. Os casos os mais diversos. Você pode dizer assim, não, cristão? Cristão. Ele vai colocar, né, até que ponto que alguém pode ter um tipo de relação com essa ideologia e continuar sendo cristão, mas ele costuma dizer, né, que existe um espectro muito amplo de casos, né? Então, quem lida com essa área de aconselhamento, né, o Guilherme deve saber muitos casos na área clínica, é muito comum pessoas que têm incongruências, né, da relação dele com o seu próprio sexo. E a gente vai aprofundar, então, gente, muito nessa abordagem do Mark Yarhouse, principalmente desse livro, Entendendo Disforia de Gênero. Gente, quem aqui já tinha ouvido esse termo, disforia de gênero? Primeira vez? Então vai ser interessante essa introdução, né? Então, gente, disforia de gênero é um conceito básico hoje para entender essa relação
do conflito sobre a sexualidade que existe na pessoa. Isso antes era denominado de distúrbios de identidade de gênero. Tá? O manual clínico da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, e aqui no Brasil isso também vai seguindo na mesma linha, costumava dizer o seguinte: olha, a pessoa que tem dificuldade com o seu próprio sexo e que tem essa tensão entre o que ela pensa sobre si mesmo e o que o corpo biológico dela antes era tratado como um distúrbio de identidade de gênero. Gente, essa linguagem foi abandonada, tá? Então, hoje, o que se usa para esse tipo de caso específico é disforia. Né? Eu vou conceituar melhor à frente, mas é como se fosse um certo incômodo constante que as pessoas têm na percepção de si mesmo, lidando com a própria sexualidade. Tá? Isso seria disforia. Existe uma incapacidade de aliar aquilo que a pessoa é psicologicamente com a estrutura sexual do corpo dela. Então, disforia de gênero vai entrar aqui vários tipos de casos, como a gente vai ver. Então, gente, para a gente ficar mais à vontade com essa terminologia, eu vou começar definindo alguns conceitos, tá? E muito em cima da obra do Yarhouse. Então, gente, esse livro aqui, por exemplo, Understanding Sexual Identity, é um manual para ministérios de jovens que ele criou. Então, o pessoal de igrejas que hoje trabalha com ministérios de jovens para lidar com esse tema da disforia de gênero. Então, gente, definindo alguns conceitos. O primeiro, para a gente entender gênero e toda a confusão que surge, primeiro a gente tem que entender o que seria o sexo em termos biológicos. Então, gente, a definição clássica de sexo em termos biológicos é a diferença entre homem ou mulher que refere-se a toda a estrutura biológica da pessoa. Isso envolve o quê? Cromossomos, gônadas, né? Tem a ver com os órgãos reprodutivos masculino e feminino, testículo e ovário, tá? Essa anatomia biológica. Tem a ver com a anatomia sexual interna. Então, no caso, a mulher ela tem um sistema reprodutivo totalmente diferente do homem, tem o útero, né, o ovário, ela gera os óvulos, o homem tem o pênis, você tem o saco escrotal, você tem o espermatozoide, né? São hormônios diferentes que levam os dois a ter esse tipo de estrutura biológica. Isso tem a ver com a genitália externa, né? Então, veja bem, gente, em termos biológicos, quando um bebezinho nasce, você pode dizer se ele é homem ou mulher? Sim, o pessoal está querendo acabar com isso. Mas em termos biológicos, os casos de exceção, que são os casos que hoje são chamados intersexos, são muito raros, que é o caso do hermafrodita, né, a androginia, onde o próprio órgão sexual ele é indefinido. Ou seja, o bebê nasce e ele não dá para saber se ele tem uma vagina ou um pênis. Né? Aí são casos, assim, gente, mas muito raros. Mas em termos biológicos clássicos, é muito fácil você definir o que é um homem e uma mulher por essa estrutura biológica. E também estão inclusos, gente, nessa dimensão biológica da sexualidade, características sexuais primárias, como sistema reprodutivo, pênis, o escroto nos machos e ovários, útero e vagina nas fêmeas. Ou seja, todo o sistema reprodutivo é diferente. Tá? Existe uma estrutura biológica claramente distinta entre os dois. E também características sexuais secundárias, que seriam o quê? Por exemplo, o fato do homem ter cabelo facial, né? Então, se o homem tem muito mais cabelos na face do que as mulheres, isso é algo biológico, né? As mulheres têm menos. Outro ponto, né? Nos homens, as mulheres têm os seios, né? Seria uma característica sexual secundária. Percebe, gente? Então, se os homens, não é que os homens não têm o seio, né? Mas das mulheres é desenvolvido, a glândula mamária e assim por diante. Então, veja bem, você tem características fundantes, como o sistema reprodutivo, a dimensão hormonal, os cromossomos que cada um nasce são distintos, e você tem características secundárias, né, que tem a ver mais com aquilo que a gente diferencia. Por exemplo, você vê alguém passando na rua, as secundárias são aquelas que você sabe diferenciar entre um homem e uma mulher. Então você vê uma pessoa com, né, sem barba, sem pelos na face, com seios, você vai falar o quê? É uma mulher, por essas características secundárias. Deu para pegar esse ponto, gente? Então aí a coisa começa a complicar um pouquinho. Porque agora surgem os conceitos de gênero, que são conceitos não tão antigos, tá? Sempre existiu, gente, essa dimensão de como você se percebe, tá? Como você se percebe, essa dimensão psicológica. Só que isso ganhou a definição de gênero há algum tempo atrás, e isso começou a ter um tipo de
conceituação própria. Então, gente, o que seria o gênero da pessoa? E aí a gente vai entender todas as questões de gênero. O gênero teria a ver com como as pessoas experimentam a si mesmas como macho ou fêmea. Então, gente, uma coisa é a estrutura do corpo biológica, outra coisa é como a pessoa experimenta a si mesmo e a sua sexualidade. Então, uma tem a ver com a subjetividade da pessoa e a relação dela com o corpo. Deu para pegar isso? Gênero tem a ver com isso. Isso inclui também o quão masculina ou feminina elas se sentem. Então, gente, na postulação da questão do gênero, por exemplo, você pode ter um corpo de mulher e uma mulher, né, no sentido biológico, mas dentro dela, ela não se sentiria o quê? Mulher. E aí entraria, então, gênero. Ou seja, ela tem um sexo biológico, mas o gênero dela seria o quê? No caso, masculino, no exemplo da mulher. Deu para pegar isso, gente? Então, toda a ideologia de gênero vai usar muito essa conceituação de que existe uma distância entre o que é biológico e o que é psicológico, subjetivo, social também, tá? Cultural, como ela se percebe em termos culturais. Então, gente, elementos sociais e culturais de ser masculino ou feminino estão relacionados. Então, gente, um exemplo para ficar mais claro isso. Então, você imagina, né, uma criança que nasceu homem, mas que os pais começam a dar brinquedos masculinos e aquela criança começa a querer brincar só com brinquedos femininos. Aí os pais começam a entrar em crise, né, principalmente se for cristão. Então, o que é esse exemplo que hoje está se tornando muito comum, até porque a cultura está sendo, digamos, bombardeada com esse tipo de informação? O que esse exemplo demonstra? É que existiria, então, uma forma que a pessoa observa a sexualidade dela que não necessariamente se conforma com a psicologia dela e com as normas sociais sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, gente, gênero toca a dimensão psicológica e sociocultural. Deu para pegar isso? Então, por exemplo, o homem que não gosta de forma alguma de jogar futebol. Não quer dizer que ele tem questão de gênero, tá, gente? Se tem alguém aqui que tem esse problema, não se preocupem. Mas veja bem, mas se o homem não gosta de futebol e não gosta de nada que os homens brincam, os meninos brincam, então não gosta de futebol, não gosta de qualquer tipo, carrinho, briguinha, né? Aquela coisa da briguinha, de demonstrar força. Então, assim, quando a pessoa começa também a ter uma dificuldade com os papéis sociais que são atribuídos ao homem e à mulher, isso estaria refletindo o quê? Uma emergência de uma questão de gênero. Deu para pegar, gente? Então, o que seria a disforia de gênero, a partir desses dois conceitos? Se referiria, então, a disforia de gênero a um desconforto profundo e permanente. Gente, isso aqui está no manual da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, que acaba influenciando as outras pelo mundo. Desconforto profundo e permanente sobre a incongruência entre o sexo biológico e a experiência psicológica e emocional do gênero de alguém. Então, gente, se alguém tem um gênero que não se conforma com a estrutura do corpo, a estrutura biológica dela, então o que a gente tem nesse caso? Uma disforia de gênero. Deu para pegar, gente? Então, isso que seria a disforia de gênero. Como eu disse, o termo anterior era uma desordem de identidade de gênero, só que o termo desordem foi substituído por disforia. E disforia, gente, enfatiza muito essa coisa do desconforto, que a pessoa ela não tem, digamos, uma harmonia interna. Ela sempre tem uma tensão constante entre o sexo biológico dela e como ela se percebe no mundo. Deu para pegar esse ponto, né? Gente, como o tema é complexo em termos de conceitos, a gente vai ter bastante informação, assim. Então, eu peço que vocês acompanhem, assim, que às vezes fica um pouco pesado, mas é necessário para a gente entender. Existem exceções, tá? Aos casos dessa dualidade, né? Binária, homem e mulher, que são casos, gente, onde o próprio corpo biológico ele não é definido, que são o que a gente chama das condições intersexuais, que são aqueles exemplos que eu falei, tá, gente? Ou seja, o bebê, quando nasce, ele já tem um tipo de conflito, já não é bem definido. Por exemplo, a genitália de alguns bebês, isso é muito raro, o médico olha e ele não sabe se é homem ou mulher, porque isso são disfunções congênitas, tá? Mas, de novo, gente, esses casos são muito raros.
Está longe de ser aquilo que é o problema da ideologia de gênero contemporânea. Então, gente, são desvios anatômicos da norma de macho ou fêmea, como hermafroditas, síndrome de Klinefelter, que é os próprios cromossomos são alterados no processo de gestação, né, de concepção, ou seja, algo que vem já congênito. Insensitividade andrógena, né? Tem muitas crianças, né, bebês, que nascem e desenvolvem isso até a fase adulta, que ele é insensível à dimensão da sexualidade dele, né, que tem a ver com a androgenia. Gente, nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia assim, do percentual e do tamanho disso em termos sociais, eu li um artigo que cita o caso brasileiro e os números são parecidos, tá? Gente, de novo, quem coletou esses dados foi um cristão que não tem compromisso com ideologia de gênero, porque o pessoal das bancadas LGBT, que defende muito ideologia de gênero, eles tendem a inflar esses números. Só que nesse caso aqui são números que esse próprio pesquisador, psicólogo clínico cristão, ele colheu, né? Então, nos Estados Unidos, gente, hoje, pessoas que se considerariam transgêneros, ou seja, que apresentam algum tipo de disforia de gênero, seria cerca de 1 em cada 300 pessoas. Pode surgir uma pergunta agora, Rodolfo, isso é a mesma coisa que homossexual? Gente, não. O negócio complica, né? O homossexualismo é alguém que tem desejo por pessoas do mesmo sexo. Mas muitos homossexuais não são transgêneros. Ou seja, ele não tem uma crise se ele é homem ou mulher. Percebe? Tem muito homossexual que diz, não, eu sou homem, só que eu gosto de homem. Então, gente, o fenômeno da homossexualidade é diferente do fenômeno do que a gente está chamando de disforia de gênero. Deu para perceber? Muitos homossexuais são transgêneros? Sim. Nem todos os homossexuais são transgênero, tá? Ou nem todos os transgêneros são homossexuais. Isso é uma coisa importante. Há uma tendência grande de quem é transgênero tem uma tendência de se tornar o quê? Um homossexual. Mas, por exemplo, gente, a gente vai ver uma definição no slide depois desse próximo. Existe um grande espectro daquilo que é considerado disforia. Então, assim, vai de casos mais simples, né, de alguém, por exemplo, que gosta de se vestir como alguém do sexo oposto, até os casos mais complexos de alguém que quer fazer cirurgia para mudança de sexo, fazer tratamento hormonal para se tornar, né, mais parecido com o sexo oposto ao biológico dele. Tá? Então, assim, é um guarda-chuva muito grande. Então, esse dado de 1 para 300 aqui, no caso de transgêneros, é um dado que inclui todos esses casos. Desde o travesti, da pessoa que tem uma tendência de querer vestir como sexo oposto, até alguém que faz cirurgia de redesignação de sexo. Gente, já os dados, por exemplo, de comunidades autodeclaradas de gays e lésbicas, hoje, nos Estados Unidos, é de 2 a 4%. Um negócio assim, gigantesco em termos populacionais. Em termos dos Estados Unidos, isso corresponde a milhões e milhões de pessoas. Então, gente, o fenômeno transgênero aqui que a gente está vendo, disforia, ele seria, então, mais raro do que o fenômeno da homossexualidade. Deu para pegar esse ponto? Uma pergunta que surge. Qual que seria a origem disso? Existe pesquisa, existe uma definição hoje de por que alguém tem essa dificuldade de aceitar o seu sexo biológico? Gente, a resposta que os especialistas na área têm, né, o pessoal da área assim, de biologia, de psicologia clínica, da área da sociologia também não há uma causa hoje tida como se não é isso que gera, tá? Existem várias teorias que explicam a tendência de algumas pessoas terem esse tipo de conflito e crise. Gente, só para fazer um apanhado aqui, para ver o quanto que cada um já experimentou, talvez, essa experiência. Alguém aqui conhece um caso de alguém que tem esse tipo de disforia de gênero? Levanta a mão. Quem conhece um caso? Quase metade, né? Gente, está se tornando cada vez mais comum. Cada vez mais comum, né? Então, gente, duas são as correntes que tentam explicar a presença da disforia de gênero, tá? Uma corrente, ela é mais clínica e tem mais a ver com a estrutura biológica, que é chamada, gente, de teorias de sexo do cérebro. O que seria isso? Estranho, né? Seria o seguinte, gente, teorias que falam assim, quando você nasce, é concebido,
o seu corpo vai se desenvolvendo no útero da sua mãe, né? Todos nós passamos por isso. O que essa teoria diz? É que existe, em alguns casos, tá, que seriam minoritários, mas que existiriam em alguns casos, uma disfunção entre o desenvolvimento do corpo daquela criança que vai nascer e a estrutura cerebral dela. E a estrutura cerebral dela seria responsável por essa parte psicológica da compreensão dela. Tá? Então, por exemplo, existem casos onde os níveis hormonais que a pessoa foi gerada são diferentes, são menores, isso talvez gere uma estrutura cerebral que não identifique o sexo. Outros colocam que existem regiões do cérebro de algumas pessoas que se desenvolvem mais ou menos do que outras. E se ela se desenvolve em uma área que tem a ver com a compreensão da sexualidade, isso também teria o potencial de gerar o quê? Disforia de gênero. Outros casos são níveis de alteração nos cromossomos. Tá? Mas toda essa corrente que diz assim que a coisa é mais biológica e congênita, ou seja, a pessoa nasce com isso, tem uma tendência de ser chamado de sexo do cérebro. Tá? Então tem a ver com cromossomos, gônadas, né, que tem a ver com o aparelho reprodutivo, hormônios, onde há uma disfunção da direção cerebral em relação à anatomia biológica. Então, quando a pessoa se desenvolve, a tendência dessa teoria é dizer o quê? Que aquela estrutura que ela nasceu com ela vai começar a se desenvolver em termos de dificuldade de aceitação do sexo biológico. Então isso geraria disforias. Tá? Uma outra corrente, gente, que é muito interessante também, que é chamado de multifatorial, ela vai dizer o seguinte, olha, as causas são múltiplas. Por exemplo, o pessoal na área da sociologia, que é um campo que eu venho da sociologia também, tem dados muito relevantes e interessantes, por exemplo, de perceber que várias pessoas que têm dificuldade de aceitação do sexo ou teria disforia, elas foram vítimas de algum tipo de abuso sexual enquanto crianças. Esse tema é altamente polêmico. Ou seja, se você pega um percentual de pessoas que se consideram transgêneros e você faz uma pesquisa com elas, isola esse grupo e percebe quantas delas tiveram alguma situação de abuso na infância, na primeira infância ou na adolescência, o percentual é muito maior do que o grupo normal da população, que não teria disforia de gênero. Então, gente, o que essa tese multifatorial fala? Que o fato de alguém ter disforia sexual pode ter origens múltiplas. Pode ter algo a ver com a estrutura biológica dela, pode ter algo a ver com a relação de abuso por parte de adultos, pode ter a ver, gente, também com a dificuldade que essa criança teve de encontrar papéis bem definidos na família de masculinidade e feminilidade. Ou seja, estudos também apontam que muitas crianças que nasceram em famílias adotivas, por exemplo, com pais do mesmo sexo, isso é algo muito comum hoje em dia, ou seja, dois homens se casam, aí eles têm direito à adoção, né? No Brasil ainda essa lei está começando a ser aplicada, mas eles adotam uma criança. Então imagina, eles adotam um bebê. Então aquele bebê nasce no contexto de família onde existe o quê? Só a figura masculina como referência. Nessa visão multifatorial, crianças que nascem em famílias de pais com o mesmo sexo têm uma tendência a desenvolver mais disforia. Então, gente, tem uma dimensão social também relacionada. Né? Você imagina, ela nunca teve uma imagem de mãe, de mulher, e aquilo vai sendo também introduzido na estrutura psíquica dela. E isso pode gerar disforias no futuro. Está dando para seguir, gente? Gente, isso aqui é importante, isso que a gente está vendo, que depois a gente vai ver que uma resposta cristã, esses pontos aqui são muito importantes, tá? Porque não existe uma definição muito clara do que é a disforia, o que gera ela. Então, gente, se alguém chegar para você e falar assim, não, é isso, pronto, acabou, tenha cautela com esse tipo de posição, porque ainda quem é da área, quem é especialista na área, não consegue bater o martelo nessas questões. Gente, então, a questão transgênero, ela inclui vários tipos de categorias. Tá? Então, gente, esse palavreado que eu estou usando aqui, para muita gente deve ser novo, mas isso é muito importante. Tá? Então, gente, por exemplo, o primeiro espectro que nós temos, o próprio pessoal que constrói ideologia de gênero, eles criaram, né, e o pessoal que estuda essa área, um termo para falar assim, a pessoa que é homem e não tem dificuldade com o seu sexo. Ou a pessoa que é mulher não tem dificuldade com o seu sexo. Ela se sente feminina, ou o homem se sente masculino. O termo que eles deram para esse tipo de pessoa é o quê? Cisgênero.
Então, gente, se você for conversar com alguém que tem conhecimento desses conceitos e você não tiver disforia sexual, a categoria que vai ser aplicada a você é o quê? Que você é cisgênero. Não, você é cisgênero. Você tem né, você é uma pessoa que não tem problema com sua sexualidade. Mas assim, você tem que respeitar o quê? Os transgêneros, que seriam pessoas que teriam algum nível de disforia sexual. Então, gente, o espectro do cisgênero é o tradicional, né, de compreensão de sexualidade. Homem ou mulher. E você teria os casos raros de hermafrodita, androgenia, que seriam os casos que eles chamam hoje de intersexo, né, que seriam indefinidos. Mas no espectro transgênero, gente, e agora que isso aqui a coisa fica ainda mais complicada, mas é complicado mesmo essa questão, e se a igreja não entender isso, gente, a gente dificilmente vai saber dar respostas. O espectro transgênero, gente, ele tem uma variedade imensa. Vou ficar de lado aqui só para me apontar, para explicar cada um basicamente. Então, por exemplo, o Mark Yarhouse, ele fala o seguinte, olha, gente, quem se diz transgênero, não é que ele é homossexual, não é que ele vai fazer uma cirurgia para mudar o sexo. Existe muita variedade dentro dos casos de disforia. Então, por exemplo, uma delas, travestismo. O que é o travestismo? Homens que têm um profundo desejo de se vestir como mulher e vice-versa. Mulheres que têm um profundo desejo de se vestirem como homens. Gente, um colega nosso, muito presente na igreja, envolvido com missões, ele revelou num blog pessoal dele um dia que ele tinha problemas com travestismo. O pessoal ficou chocado, né? Assim, o quê? Mas ele foi explicando, falou assim, olha, gente, não quer dizer que eu sou homossexual, não quer dizer que eu sou uma pessoa que quer redefinir minha sexualidade, mas ele descobriu ao passar dos anos que ele tinha digamos, esse fetiche de se vestir, querer se vestir de mulher. O carnaval está cheio, né? Muitos, gente, é a questão até mesmo de excitação. A pessoa se sente excitada fazendo isso. Ela não tem desejo por homem, não. E a mulher também não tem por mulher, mas gosta de fazer isso. Porque hoje a palavra travesti é muito carregada, né? A gente imagina assim, a profissional do sexo lá, né? Muitos já fizeram cirurgia. Mas o conceito original é o quê? Se alguém tem uma dificuldade de se encaixar no perfil até social, que veste tem a ver com o perfil social, né? Então, assim, quem disse que o homem tem que vestir assim e mulher assim? Só da pessoa querer romper esses papéis de masculino e feminino em termos até de vestes, ela já estaria na categoria aqui do travestismo, tá? Então, gente, vocês percebem como que é amplo? Tipo assim, é muita gente que tem, né? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas enfim. Não, teve um dia que eu falei um exemplo assim, eu falei assim, inclusive eu conheço pessoas aqui. O pessoal ficou todo assim. Brincadeiras à parte, gente. Por exemplo, um outro exemplo de pessoa que está inclusa nesse guarda-chuva transgênero. O conceito de drag queen e drag king. Então, olha só, gente, o que seria isso? Drag queen, o que é? O homem que gosta de se vestir como mulher para gerar entretenimento para as pessoas. Como se fosse quase assim um clone, né? Coisa mais quase teatral. Mas a pessoa que gosta disso, drag queen. Pessoa só se... Oi? Sim, sim. Tem muito a ver, gente. Então, assim, de novo, na mesma categoria. Não necessariamente a drag queen é homossexual. Pode ser? Sim, talvez a tendência de ser seja maior. Mas não necessariamente. Percebe, gente, como que a coisa vai abrindo-se um leque? Por exemplo, um cara que é altamente polêmico no Brasil é o Laerte, né? Aquele cartunista. Ele se veste só como mulher, mas ele não fala que ele é assim, necessariamente homossexual. Ele fala que não, eu sou uma drag queen. Né? Ele, às vezes fala que ele é um travesti. Gente, outra designação é do gênero fluido, ou seja, pessoas que não se designam nem homem nem mulher. Um negócio assim. Ou seja, você fala assim, não, você tem disforia de gênero, mas você é uma mulher no corpo de homem? Como que é? Fala assim, não, eu não defino o meu gênero, não. Eu sou tanto mulher quanto homem. Sabe uma pessoa que defende isso e fala que ela é isso? É a maior defensora da ideologia de gênero hoje, a Judith Butler, que é uma pesquisadora da Universidade de Califórnia, livros escritos famosíssimos, ela fala isso. Ela fala assim, não, eu não sou lésbica, eu não sou homossexual, eu sou o que eu quero ser no dia.
né? Um dia eu quero ser homem, um dia eu quero ser mulher. Gente, olha, o negócio começou a ficar viajado. Né? Gente, o outro caso aqui seria o intersexo, que tem a ver com pessoas que não se identificam e tem muito a ver com o caso de hermafrodita, androgenia, né? Pessoas que até biologicamente não se identificam. Terceiro sexo, gente, que é uma outra categoria que o pessoal criou, que seria o quê? Que não, ele é de um terceiro sexo, obrigado. Você viu que eu estou na... Pessoal, o terceiro sexo seria então a pessoa que fala assim, não, eu não sou nem homem nem mulher, porque isso são construções sociais. Eu sou uma outra coisa que ninguém sabe muito bem definir o que é. Olha que viagem, gente. Mas assim, é viagem, mas o negócio é sério. Então, gente, terceiro sexo seria isso. Uma afirmação de que homem e mulher são construções culturais e que, portanto, ela não precisa se encaixar nesses padrões. Eu sou uma coisa que ainda não existe em termos de definição. E nós temos, finalmente, o que a gente chama de transexual. Coloquei com 2 S ali, não sei se... né? Com trans, assim. Pessoal, transexual, aí seria a pessoa que realmente diz que migrou. Ou seja, quem tinha corpo masculino e que agora se diz o quê? Eu sou uma mulher, tá? Ou alguém que tinha o corpo feminino e diz o quê? Que agora ela é uma ou um homem. Gente, o caso do transexual tem uma tendência da pessoa buscar intervenções, tá? Para ela modificar o corpo. Então, esse tipo de pessoa tem uma tendência, como a filha da Gretchen, né? Qual que é o nome dela? Tâmia Gretchen, né? Então, toma hormônios, né? Eu não acredito que virou homem, não, mas assim, ela quer virar, né? Aparência. As características secundárias da sexualidade dela viraram. Porque uma coisa que a gente vai defender aqui é que, de fato, ninguém muda de sexo biológico. É impossível, tá? Mas ela quer tanto ser que ela passa por um processo, alguém se sentiria ofendido se fosse nesse caso aqui, mas ela passa por um processo de mutilação. Ela passa a mutilar o corpo e tentar, via hormonal, criar características do sexo oposto. Então, esses seriam os transexuais, tá? Deu para pegar, gente? Nem todo transexual faz cirurgia, tá? Tem transexual que fala assim, não, eu sou uma mulher, mas tem um corpo ainda de homem, ela não quer mexer no corpo. Então, gente, vocês viram como o negócio é complicado? Agora, uma pergunta antecipando, né? Será que a igreja está preparada para lidar com esse, com esse espectro aqui, que já deve ter outras categorias que surgiram, que eu nem coloquei, né? Que o pessoal, a cada dia, com uma coisa muito fluida, vai criando mais. Então, gente, para a gente terminar essa descrição da questão do gênero, tá? Quais questões que emergem a partir dessa análise? Por exemplo, como que os pais lidam com o tema? Gente, o pai que vê a menina, desde criancinha, só querendo brincar de carrinho, luta, futebol, né? Começa a perceber que ela demonstra algum tipo de disforia. São questões altamente pertinentes. Quais são as obrigações dos empregadores, gente? Nos Estados Unidos, talvez o tema mais polêmico hoje seja o quê? Leis foram colocadas lá, leis antidiscriminação, de que você não pode excluir alguém que queira participar da sua empresa ou organização, inclusive igrejas, escolas cristãs, universidades cristãs, que você não pode tratar de forma diferenciada alguém que seja transgênero. E aí? Imagina, gente, você abre numa escola cristã o cargo para professor e chega uma transexual lá, que fez cirurgia, né, a voz tomando hormônio, né, a voz meio... Imagina. Essa lei hoje tem levado vários cristãos hoje a serem processados e alguns presos nos Estados Unidos. Que é um ponto de que a dimensão política da ideologia de gênero já tem começado a gerar perseguições de nível religioso. Então você imagina, gente, o nível de complexidade. Outros temas que emergem. Como que os banheiros vão funcionar, gente? Você imagina? Se banheiro é só homem e mulher, como que vai ter agora? E a drag queen? Imagina, você está lá no banheiro, chega uma drag queen do seu lado, você fala assim, puxa vida, ele fala assim, não, eu sou homem, cara, eu sou só uma drag queen. Né? Gente, porque são os pontos que começam a surgir, né? Se existe esse leque de opções, como que fica essa questão toda, né? Até que horas que vai? 12:00, então vamos correr, gente. Cobertura médica, seguros
de tratamento médico deveriam incluir ou não tratamento hormonal, cirurgia para redesignar sexo? Será que isso é um problema de saúde? Se é, imagina, você faz um convênio da Unimed e entra com um pedido para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Questão altamente complexa. Como que seriam divididos os quartos nos dormitórios, gente? Você imaginou isso? Você vai morar numa república de uma universidade e aí tem lá os transgêneros. E aí? O transexual vai ficar no quarto das mulheres, dos homens, e a drag queen? E o travestismo, né? Você acorda de noite no quarto do homem, está um cara vestido de mulher do seu lado. Então, gente, são questões que têm um impacto social muito amplo, né? E as políticas de contratação em igrejas, em instâncias educacionais, confessionais. Ou seja, se você tem uma visão de sexo tradicional, digamos assim, cristã, e você tem pessoas que querem trabalhar na sua instituição, mas que são transgênero, como que fica, né? Como lidar com transgêneros nas igrejas? Que isso é uma coisa, gente, altamente real hoje. Né? Como eu falei do caso lá do Guilherme, que tem de transgênero frequentando igrejas, assim, o pessoal, claro, como a igreja hoje tem pouco domínio desses temas, o pessoal nem se abre. Mas isso aí está acontecendo já. Isso aí são questões que surgem. Bom, gente, deu para pegar questões de gênero, que lidam com pessoas concretas, que têm esses pontos, que afirmam a sua identidade de uma forma distinta. Esse é um ponto. Outro ponto, gente, para lidar com a questão de gênero, é entender ideologia de gênero. Tá? O que seria a ideologia de gênero? E aqui, gente, eu uso muito do trabalho do Pedro Dulce. Vocês já ouviram falar do Pedro, do Mosaico, né? Ele tem, assim, ele é um filósofo, ele tem pesquisado muito essas temáticas, já desenvolveu assim, muita reflexão legal sobre o tema. Então eu peguei bastante coisa da reflexão dele aqui e outras coisas também de outros autores. Então, gente, ideologia de gênero seria já, né, diferente só das questões de gênero, a reivindicação discursiva e a articulação de práticas e intervenções sociais, ou seja, algo que quer realmente mudar os contextos sociais, que defende a possibilidade ampla de se construir a identidade de gênero para além de seu sexo de nascimento, sendo este último uma dimensão neutra. Então, gente, ideologia de gênero, ela vai dizer o seguinte: as pessoas têm o direito de escolher qual gênero elas vão ser. Não é só você entender os casos, está entendendo? Ali os casos de disforia. Não, a ideologia vai dizer o seguinte: não, a ideia que a gente tem de sexo é uma construção social, muito influenciada até pela igreja cristã e judaico-cristã, tradição, mas isso a gente tem que abandonar. Por quê? Porque sexo não tem relação nenhuma com a identidade da pessoa. O sexo que a pessoa nasce seria o quê? Neutro. Lembram lá da capa da Veja que eu coloquei? Ou seja, a geração Z define que a sexualidade é neutra e você não tem nada com isso. Então, gente, o que isso tem gerado? A ideologia de gênero. Por exemplo, há uma pressão social dos grupos que defendem ideologia de gênero para que, por exemplo, o seu documento de identidade não tenha definição de sexo. E não pode pôr mais. É isso é nova. Progenitor, responsável. Isso, que seriam as redefinições de família em geral. Então, gente, olha só, documentos de identidade não podem definir o gênero da pessoa, né, se ele é masculino ou feminino. Ou, como acontece em várias universidades, a PUC, gente, a PUC aqui, se você fosse fazer inscrição na PUC, minha esposa formou lá agora, eu estudei lá, mas nessa época não tinha. Todo formulário de inscrição da PUC hoje tem sexo biológico, você coloca, se você é masculino ou feminino, e depois o quê? Identidade de gênero. Aí você coloca se você é homem ou mulher. Olha aqui. E se você definir isso no seu formulário da PUC, todas as cartas que vão chegar para você vão endereçar você com gênero neutro. Né? Então, assim, eles não vão colocar você como o Rodolfo, né? No meu caso. Não vai colocar como a Priscila. Né? Então, tem usado muito aquela questão do X, né? A Lunux. Então, o pessoal brinca assim, tira a definição do gênero das palavras, também começa a receber toda essa ressignificação. Então, gente, ideologia de gênero já é algo da dimensão cultural. É uma tentativa de implantar essa agenda como algo normativo na sociedade. Então, por exemplo, a igreja cristã ela vai estar meio que na contramão disso. Por quê? Porque aí já não é só o direito que as pessoas têm de serem A ou B. É a questão de trazer essa visão como se fosse
a visão correta sobre o que é sexualidade. Deu para pegar a diferença? Então, gente, uma teoria que está por trás daí, o Pedro Dutti estuda muito a teoria queer, tá? Então, o pessoal que trouxe a ideologia de gênero em termos mais filosóficos, articulados, eles são denominados de teoria queer, tá? Qual que é o ponto de partida deles? O ponto de partida são as experiências de diversidade de gênero e identidade dissidentes, ou seja, eles pegam os casos de disforia, de transexuais, transgêneros, e eles querem trazer a experiência desse pessoal para ser o quê? Algo aceito em termos sociais e até mesmo afirmar essa diferença como se fosse algo normativo. Ou seja, quem for contra essa diferença vai ter que ser de alguma forma penalizado, né? Transformar numa regra. Então, por exemplo, o que o pessoal fez em termos do STF, a comunidade LGBT? O Congresso ainda é muito conservador, né? Então, a gente tem que ir lá no STF, que eles vão reinterpretar a Constituição. Aí você evita o debate democrático, que o Brasil ainda é uma sociedade conservadora nesses termos de sexualidade, você passa por cima do debate democrático e você chega na corte onde os juízes dão uma reinterpretação da Constituição e aplicam isso em solo nacional. Então, nesse caso do casamento, gente, foi assim, é algo que muita gente critica, que tem sido assim, uma atitude da ideologia de gênero de implementar as políticas e implementar regras fora do caminho da via democrática. Então chega os juízes do STF e falam assim, não, casamento era assim lá na época que a Constituição foi criada, 1989. Só que hoje a realidade é outra. Então, assim, o que é casamento? É a união entre duas pessoas que têm afeto mútuo. Então você redesigna, você muda o conceito de casamento. Rodolfo, mas tem algum problema? Tem. Isso é uma outra discussão. Mas você redefine uma instituição que classicamente foi considerada como uma união entre duas pessoas do mesmo sexo, não só os cristãos, gente, os romanos pensavam assim, os gregos, casamento sempre foi homem e mulher. Tem um livro muito interessante que se chama assim, Como a Monogamia Criou a Civilização, que é justamente o conceito de que esse conceito de homem e mulher como núcleo familiar, ele é antiquíssimo, né? E foi a partir dele que a civilização foi possibilitada. Então hoje o pessoal quer criar regras que tiram isso. Né? Então, o casamento seria de qualquer pessoa, de qualquer sexo. E aí as perguntas vão aumentando, né? Fala assim, por que duas pessoas? Já tem três, tá? Aí o pessoal que chega do poliamor, que é uma outra variedade, fala o seguinte, por que família tem que ser, casamento tem que ser dois? Por que não quatro? Um homem e três mulheres. Ou três mulheres e 5 homens. Sim, que é a coisa da zoofilia. O negócio está tomando contornos assim absurdos. Gente, olha só, nos Estados Unidos tem um caso de um cara que é o seguinte, ele era transgênero, né? Ele era transgênero, ele era um homem, fez cirurgia, né? Virou mulher, e agora ele falou o seguinte, não, eu não sou mais transgênero, eu sou transespécie, eu sou um cavalo. Gente, é risível, mas é verdade. E ele disse isso, falou assim, quem disse que eu tenho que ser gente? Eu me identifico com o cavalo. E agora ele está dizendo para todo mundo que ele é, na verdade, um cavalo. E que ele tem o direito disso também. O pessoal tem isso, o direito de até deixar herança para animais e assim por diante. Pessoal, a ideologia de gênero tem implicações. Por um lado é engraçado, mas por outro, gente, isso é um assunto do momento. Do momento. Um cara que está muito por trás desse tipo de visão, gente, é o Michel Foucault. E ele dizia isso, né, que todo discurso dominante, categorias de sexualidade, categorias de verdade e mentira, ele é um discurso controlador por um certo grupo social que impôs a sua visão sobre a sociedade, impôs a sua episteme, tá? Que tem a ver com cosmovisão, assim. Então o que o Foucault dizia? Que você tem que gerar na sociedade uma subversão dos grupos diferentes, as minorias, para que o discurso deles seja também um discurso de poder, um discurso aceito. Então, gente, eles têm táticas, a ideologia de gênero, tá? Tem táticas, assim, de você construir na sociedade essa normatização daquilo que era, anteriormente, o desvio, tá? Ou seja, o desvio se torna a regra. E aí você gera uma sociedade toda que se conforma com esses princípios. Então, gente, para o Foucault são 3 níveis de atuação. Primeiro, a prática, ou seja, você começar a incorporar a prática daquilo que você acredita. Então, se você é um homem que se sente mulher, você tem que assumir isso publicamente, lutar por isso, se vestir de tal forma,
executar os papéis sociais daquela forma e começar realmente a subverter as regras sociais tradicionais. O segundo ponto é a articulação das discursividades, que é você criar discursos, reflexões, teorias sobre o tema para você começar a ter influência. Gente, hoje, por exemplo, as universidades dos Estados Unidos, se você for contra ideologia de gênero, você vai ter extrema dificuldade de ser um profissional bem-sucedido. Extrema dificuldade. Vi um caso recente de um professor de uma universidade de Toronto, que ele disse o seguinte, que hoje implementaram uma lei no Canadá de que se a pessoa se designa com um gênero A ou B, ou seja, se eu falar assim, não, eu sou o Rodolfo, mas eu quero ser chamado de A. Rodolfo, né? Exemplo. Se você não respeitar esse desejo da pessoa, você pode ser punido judicialmente, você pode ir preso. E esse professor falou assim, eu não vou fazer isso. Se um aluno meu falar que ele é mulher ou homem, eu vou chamar ele do sexo biológico dele. E ele está sendo totalmente excluído, ele é um cara fera na área dele, e ele está sendo excluído, e o pessoal está acusando ele daquilo, né? Homofóbico, preconceituoso, contra a diversidade, assim por diante. Então, gente, essa questão já tem um peso imenso, principalmente nos departamentos de humanas, tá? O pessoal da área de humanas abraçou a ideologia de gênero, assim, com muita intensidade. Então, é o que o pessoal é muito articulado em termos de discursos, né? De construção de discurso. Então, aqui, gente, Foucault, Nietzsche, Derrida, né? O pessoal assim, pós-estruturalista, uma área que eu não vou entrar, mas eles que têm sido assim, os pioneiros nessa articulação de novos discursos. E o terceiro ponto é a remodelação das instituições sociais. Aí é o que, gente? Mudar lei, mudar banheiro nas instituições, mudar instâncias de contratação de empregados e assim por diante. Por exemplo, em igrejas, o pessoal coloca muita pressão, por exemplo. Vocês lembram da lei da homofobia, que o pessoal estava querendo aprovar no Brasil? Foi uma discussão muito intensa, uns 3 anos atrás. Ela não foi aprovada. Por que ela não foi aprovada? Sabe o que o pessoal percebeu? Que ela legitimaria, por exemplo, que se em uma igreja um pastor lesse um texto bíblico e afirmasse que a homossexualidade é pecado, o homossexualismo é pecado, a lei poderia ser aplicada contra o pastor. Ou seja, a liberdade de crença e expressão estariam ameaçadas por essa lei. Você imagina, gente? Você está numa igreja que é um local bem público, aí entra uma pessoa que é transgênero, se sente ofendida, discriminada com aquele discurso, que é a tradição cristã clássica, e ele teria poder legal para processar aquela liderança. Já imaginaram o que isso geraria em termos de sociedade? Também. São vários níveis. Então, gente, olha aqui uma frase de uma das... O nariz aqui está entupido. Espero que vocês aturem assim, minha voz cada vez mais fanha. Gente, a Judith Butler, essa mulher aí, é uma das teóricas mais importantes da área de ideologia de gênero. E que ponto que eles chegaram? Eles falaram o seguinte, sabe aquela coisa das origens da disforia de gênero? Você lembra que eu falei ali, gente? A questão do sexo do cérebro, multifatorial. O pessoal da ideologia de gênero recente, o que eles falam? Gente, não tem que ter origem nenhuma. O gênero da pessoa é ela que escolhe. Ou seja, não tem origens para você falar por que a pessoa é daquele jeito. Ela escolhe o que ela quer ser, ela tem esse direito, e sexo não tem a ver com gênero. Então eles fazem esse descolamento total entre estrutura biológica da pessoa e identidade de gênero. Olha o que ela diz. O gênero é uma construção cultural. Por isso, não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Então, o gênero é outra coisa, não tem relação com o sexo. Homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Ou seja, o corpo não tem relação alguma com o gênero. Tá? Gênero. Então, assim, as duas coisas são totalmente separadas. O que está por trás disso? É uma visão de sociedade que fala o seguinte, foi a sociedade que disse para você que você é mulher ou você é homem. Isso não tem a ver com o corpo. Né? Isso é uma construção social. E a gente tem que mudar isso. Percebe, gente, o caminho da ideologia de gênero? Olha isso aqui, gente, do site do Senado Federal.
uma lei está tramitando ainda, de 2013, do deputado Jean Willis, do PSOL, e da deputada Érica Cocai, do PT. Olha o que ela estabelece, essa lei. Ela estabelece o direito à identidade de gênero. O que seria isso? A vivência interna e individual do gênero, tal como cada pessoa o sente, que pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento. Ou seja, você cria um direito à identidade de gênero, que o Estado tem que respeitar e o Estado tem que promover. O que seria a proposta? Obrigaria o Sistema Único de Saúde e os planos de saúde a custear tratamentos hormonais integrais e cirurgia de mudança de sexo a todos os interessados maiores de 18 anos, aos quais não será exigido nenhum tipo de diagnóstico. Está vendo aqui? Não tem diagnóstico, não tem que o médico falar que ele tem que fazer. A pessoa escolheu, o Estado tem que o quê? Bancar. Tratamento hormonal, cirurgia de mudança de sexo e assim por diante. Tratamento ou autorização judicial. Gente, pasmem, maior de 18 anos. Sabe qual que era um dos artigos dentro desse projeto de lei? Se aqueles entre 12 anos e 18, 12 anos, tiverem disforia de sexo, quiserem fazer a cirurgia de redesignação, gente, 12 anos, e os pais não permitirem, essas crianças têm a autorização de recorrer a uma instância, porque os pais não teriam autoridade para impedir que uma criança de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos mude de sexo. Gente, você já imaginou isso? Uma menina de 12 anos lê sobre isso, começa a ter algum tipo de conflito, e ela teria autoridade, bancado pelo Estado, de mudar seu sexo. A coisa chegou nesse ponto. E aí, esse projeto está parado justamente por causa desses detalhes, mas é um dos tipos de tentativa de implementação da ideologia de gênero. Deu para pegar, gente, a dimensão da coisa? Gente, agora a gente caminhando para uma conclusão, que seria assim, qual que seria uma resposta cristã para essas duas temáticas? As questões de gênero e as questões de ideologia de gênero. Então, gente, em relação às questões de gênero, o que a gente propõe, eu estou muito na linha aqui do Mark Yarhouse, que é esse psicólogo clínico cristão, que é uma referência na área, ele tem uma leitura bastante interessante. Pode parecer para alguns polêmico alguns pontos, tá? Porque, gente, lembrando, ele há mais de 17 anos consulta principalmente membros de comunidades cristãs que teriam disforia de gênero, tá? Então ele é um cara assim, que conhece muito os casos práticos. Então, por mais que você estranhe um pouquinho das propostas dele, mas vocês vão ver que ela não nega em forma alguma aquilo que a Bíblia diz sobre sexualidade, aquilo que a igreja sempre acreditou. Ele diz o seguinte, gente, que existiriam 3 tipos de lentes para entender as questões de gênero, principalmente a dimensão da disforia e tudo isso. Uma primeira lente é o que ele chama de a lente da integridade. Seria o quê? Seria a visão clássica tradicional. É a visão que você, lendo a Bíblia, é uma visão que está claramente descrita na Bíblia, que é o quê? No princípio Deus os criou, macho e fêmea os criou. Claramente, né? Uma interpretação mais exata, gente, dos termos que Gênesis usa, a ideia de costela de Adão, né, que ficou muito famosa, é de que é o lado, né, não é costela, literalmente, no hebraico. Aquela palavra ali é utilizada para o lado, é a metade. Ou seja, Deus fez o homem e a mulher com 2 metades complementares, né, que são iguais. Né? Mulher que será idônea, que será igual. Nesse sentido, então, a visão bíblica é de igualdade, homem e mulher são pessoas que têm diante de Deus o mesmo valor, mas eles têm características diferentes, né? São metades, são estruturas diferentes em termos biológicos, têm tendências psicológicas distintas. Isso vai corresponder a papéis sociais minimamente distintos, tá, gente? Não é que assim a mulher tem que fazer tal coisa e o homem tal coisa, mas naturalmente, inclusive aquela pesquisa daquele norueguês, ele percebeu o quê? Que mesmo a ideologia de gênero tendo muito peso na Noruega, várias ocupações sociais, de fato, são o quê? Ocupações típicas de homens. E outras ocupações, as mulheres têm muito mais facilidade, habilidade. Então, essa estrutura biológica, criada por Deus, teria uma consequência natural de você ter papéis sociais distintos. Claro,
existiram abusos do patriarcalismo? Sim, né? Às vezes a mulher tem menos direito em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que mulher e homem são exatamente iguais em tudo que fazem. Por exemplo, o pessoal mais radical na área do feminismo, gente, uma mulher falou isso. Ela falou o seguinte, que essa ideia de que homem joga futebol melhor que mulher é uma construção social, é uma ilusão que foi implantada, e que, na verdade, se a gente começar a criar as meninas desde o início jogando futebol, elas vão vencer o time dos homens com facilidade. Eu não sei o que vocês pensam disso, eu acho muito difícil. Vocês podem me achar preconceituoso. Mas isso que é um exemplo bobo, mas o que isso diz? Gente, a estrutura anatômica do homem dá a ele o quê? Certas vantagens em algumas áreas. Algumas áreas. Tem outras coisas, gente, que as mulheres são muito melhores do que os homens para fazerem. Isso é fato, né? Então, assim, em termos de força física, por exemplo, é algo que está muito relacionado com a estrutura biológica. Isso é fato. Mas as mulheres que têm inteligência, se os homens se revoltarem contra as mulheres podem ter a capacidade de vencer os homens usando outros meios, né? Sem ser a força física, usando tecnologia, enfim, armamento, que hoje tem muita discussão, né? Se houver uma guerra entre os sexos, quem que venceria? Difícil falar. Em termos físicos, o homem é mais forte, mas a mulher tem capacidade de controlar situações que usam, não precisa necessariamente da força física. Mas, gente, papéis sociais totalmente fluidos é aquilo que a ideologia de gênero quer. Essa visão de integridade diria o quê? Que essa estrutura que Deus nos criou, nosso sexo biológico, nosso gênero, né, que tende a corresponder ao sexo, são expressões, gente, que estão empregadas na ordem da criação de Deus. Isso não é construção cultural, isso está na estrutura da própria realidade. Percebe? Ou seja, você pode tentar fazer 1000 cirurgias, um homem não vira uma mulher. Isso já foi comprovado. O que, na verdade, gente, talvez a forma mais honesta de designar uma cirurgia de mudança de sexo seria mutilação. Você está mutilando o seu corpo, mas você não está se tornando um homem. Você não está se tornando uma mulher. Por quê? Porque essa estrutura congênita da estrutura anatômica biológica, gente, ela vem desde a concepção. Tipos cromossômicos, hormônios, né? Eu vou trazer uma citação de uma feminista que discorda da ideologia de gênero. Ela fala, gente, toda célula do nosso corpo ela é banhada em hormônios masculinos e femininos desde o momento que a gente é concebido no útero. As exceções são mínimas, que é o caso da androgenia, né, da hermafrodite. Mas, assim, a questão de você ter uma estrutura masculina ou feminina está muito entranhada na ordem da criação. Então, se você colocar essa fluidez como algo totalmente cultural somente, seria uma negação dessa visão bíblica de quê? De que Deus criou o mundo dessa forma. E não adianta a gente se revoltar. Seria como você se revoltar contra a lei da gravidade, né? Você pode falar assim, gente, a lei da gravidade é opressora. Eu me recuso a me submeter a essa lei que me prende nessa terra. Eu vou pular daquele prédio e vou provar para todo mundo que isso é uma construção cultural. O que vai acontecer? A pessoa vai se esborrachar no chão. Por quê? Porque existe uma estrutura da ordem criada por Deus que é boa, ela é boa, Deus fala, tudo que Deus criou é bom. A gente pode ter dificuldade de se submeter, mas na verdade existe um ato de bondade de Deus para que essa estrutura exista. E os mandamentos divinos, eles correspondem o quê? A essa estrutura, gente. Deus não manda a gente fazer algo de forma arbitrária. Fala assim, não faz isso porque eu quero. Não, gente. Porque Deus criou o ser humano dessa forma e é bom para o homem que aqueles princípios sejam obedecidos. Você lembra de Jesus, gente, do princípio do sábado? Que Jesus falou? Que os fariseus transformaram o sábado numa loucura, que não podia nem tirar gente de buraco, que isso era quebrar o sábado. O que Jesus falou? Gente, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Quando Deus diz que você tem que parar um dia da semana, isso é para o seu bem. Ele está te protegendo. Não é um capricho de Deus que fala assim, eu quero que vocês não trabalhem o dia. Não. Deus faz os mandamentos de acordo com a criação, porque Ele sabe como nós somos, a nossa estrutura. Olha o exemplo do sábado, que legal. União Soviética, totalmente ateísta. Eles falaram assim, de onde que vem esse negócio de 7 dias? Aí o povo descobriu o quê? Aos judeus lá. Lá dos judeus e dos cristãos. Deus criou o homem, né? 6 dias, descansou no 7º. Aí o pessoal falou assim, então, gente, essa ideia de semana de 7 dias
Tem Deus nesse negócio, vamos acabar com isso. Aí começaram a propor que os dias de trabalho tinham ciclos de 30 dias, sem descanso. O que aconteceu? Caos. Caos na sociedade, todo mundo reclamou. Aí o povo teve que voltar para os 7 dias, falar assim, é perfeito. É tipo assim, é aquilo que o ser humano precisa para sossegar. Revolução Francesa, a mesma coisa. Uma outra coisa que falaram, essa ideia de família, né? Foi tentativa real, tá, gente, na União Soviética. Quem disse que família tem que ser pai e mãe criando filho? A questão é a sociedade. O socialismo implicava muito isso, né? Todos são de todos, tudo é de todo mundo. Aí, gente, o que começaram a fazer? Alguns experimentos. Quando o filho nascia, ele era levado para um centro de criação e ele não sabia quem era o pai biológico. E o Estado é que educava o menino desde criança. O que aconteceu? Quando os meninos chegavam na adolescência, o que eles queriam mais do que tudo na vida? E não só isso, tá? Na Bíblia, a gente percebe que a diferença e a relação entre os sexos opostos revela algo de quem Deus é e como Deus se relaciona conosco. Então, gente, quando Deus fala que a imagem de Deus os criou, quem que Deus tinha criado? Logo no versículo anterior. Homem e mulher os criou. Ou seja, a gente só conhece Deus na plenitude conhecendo os sexos distintos, homem e mulher, é a família. É a ideia da família, né? Essa complementariedade. Você não conhece Deus assim, Deus é masculino, de forma alguma, né? Deus transcende isso. Então, gente, uma coisa interessante. Plenitude da vida humana teria relação com complementariedade de sexos. E um outro ponto, a gente conhece mais sobre quem Deus é com as diferenças sendo afirmadas. Um exemplo do Novo Testamento, Paulo fala o seguinte, a união do casamento. Aí Paulo fala, porque grande é o mistério, está lá em Efésios 5,32. Grande é o mistério dessa união, dos dois se tornarem uma só carne. E Paulo fala assim, mas não digo do casamento, digo sobre Cristo e a igreja. Olha só, gente. Paulo fala que a união sexual homem e mulher, ela é um ponto de partida para a gente compreender a união e a relação de Deus conosco, que é a união de Cristo com a igreja. Então, gente, isso tem implicações profundas, tá? Por quê? Porque se você começa a desconfigurar essas limitações, essas diferenças que têm relação com a estrutura biológica, psíquica e extrapolações sociais e culturais, você também vai estar dificultando as pessoas de terem plenitude enquanto pessoas e também de conhecerem quem Deus é e como ele se relaciona conosco. Percebe, gente, a aplicação? Então, essa visão de integridade, gente, ela tende a afirmar muito a visão tradicional, tá? Homem é homem, corpo masculino, mulher é mulher, corpo feminino. A negação dessa realidade nesse contexto, ou sua distorção consciente, implicaria o quê? Ah, você está brincando? Não estava ali, não? É porque aqui não aparece para mim, por isso que eu fiquei meio de lado aqui, mas eu não vi, desculpa, gente. Então, gente, sexo biológico e gênero são expressões da ordem criacional ou um a priori ontológico, isso tem a ver com ontologia, é como as coisas são, fundamentais para a experiência da plenitude humana. A diferença real e o conhecimento da relação de Deus com os homens, Cristo é a igreja, relação homem e mulher no casamento. Nessa visão, gente, todas essas tendências de disforia sexual, nessa visão, tendem a ser vistas como o quê? Como um pecado. Aí tem uma questão que a gente vai falar mais. Porque se Deus quer assim, e se é o mandamento dele que seja assim, quem não se conforma a isso estaria o quê nessa visão? Estaria cometendo um pecado. Aí, gente, tem um outro ponto, tá? E isso, gente, vários versículos da Bíblia tendem a afirmar isso. Deuteronômio 23, né, fala, o homem que se veste como mulher, o homem que se deita com outro homem, condena, né? Isso seria abominável ao Senhor. Ou 1 Coríntios 6, 9 a 10, né, que fala que os afeminados não herdarão o reino de Deus, ou seja, aqueles que têm características distintas do seu corpo sexual, ou que têm uma identidade distinta do corpo sexual. Então, gente, isso é a tradição cristã clássica. Agora, gente, isso tem a ver com criação. Uma segunda lente que é possível a gente ver a questão da disfunção de gênero é a lente da inaptidão, tá? Eu traduzi esse termo, gente, de disability, ou seja, uma falta de capacidade. Ou seja, quem tem disforia sexual padece de uma disfunção, que é uma forma diferente de falar que é só algo que a pessoa escolhe, percebe? Ou seja, é uma disfunção que a pessoa tem. Nessa visão da inaptidão, a disforia de gênero seria então... de novo, né? Desculpa, gente, me avisa aí quando eu der essa vacina. Então, gente, nessa visão,
A disforia de gênero seria, então, o resultado de nós vivermos em um mundo caído. Ou seja, pessoas que têm conflitos de identidade sexual, nessa visão, não necessariamente eles estariam conscientemente pecando. Não é algo que eles querem fazer. É algo que eles carregam de alguma forma. Ou seja, é uma inaptidão que eles têm. Então, nessa visão, há uma certa, digamos, amenização da realidade da disforia. Deu para perceber? Você olha para uma pessoa, você não vai ver ele como um pecador miserável que só tem que se arrepender. Você vai ver o quê? Como alguém que tem um conflito interno real e que ele está num processo aí de lidar com essas questões. E a gente vai ver como que isso tem a ver, gente. Enquanto a primeira lente tem muito a ver com a criação, essa segunda lente tem muito a ver com a queda. Ou seja, Deus criou o mundo perfeito, mas o pecado está aí. E o pecado afetou as direções que o Criador estabeleceu. Ou seja, pessoas que têm disforia sexual nessa lente não devem ser vistas como alguém que desobedece conscientemente e de forma aberta ao Criador. São pessoas que têm dificuldades em uma área específica. E que ela tem não somente que ser repreendida em termos morais, mas ela tem que ser acompanhada em termos o quê? Psicológicos, culturais. Ela tem que ser acompanhada nesse processo de superar, se ela tem esse desejo, esse tipo de dificuldade que ela tem. Deu para pegar, gente? Essa lente, como que ela é distinta, o tipo de olhar? Né? Então você vai ver uma pessoa com disforia sexual não como um rebelde que precisa de arrependimento, mas como uma pessoa que vive um mundo caído, como todos nós, que tem a dificuldade naquela área específica. E não necessariamente ele é um pecador miserável, que só se ele se arrepender, ele vai sair disso facilmente. Tá? Então, essa visão dá uma visão mais forte de tratamento, de acompanhamento. Né? O transgênero, nesse sentido, deveria ser acolhido como alguém que precisa de auxílio para superar uma inaptidão. Agora, gente, o pessoal da ideologia de gênero, eles vão aceitar essa visão aqui, pelo que eu falei? Não. Para eles não tem nada de inaptidão, que aquilo é completamente justo, natural, não só natural, é uma escolha que a pessoa tem de ter o gênero que ela quer e que a sociedade deveria aceitar isso dessa forma. Então a ideologia de gênero tem muita dificuldade com essas duas primeiras visões. Deu para perceber isso? Ou seja, nem existe uma ordem criada, fixa, e nem existe disfunção em alguém que tem isso. E uma terceira lente, gente, seria a lente da diversidade, que é uma lente que se distancia um pouco da visão cristã, tá? Mas tem algo muito importante. Esse é o ponto mais polêmico que eu vejo da teoria do Yarhouse. Que seria o quê? Ele diz o seguinte, qual que é a lente da diversidade? Ele vê a disforia de gênero como uma realidade a ser celebrada, cultivada e incentivada, oferecendo, então, um contexto de afirmação de identidade e de pertencimento. Gente, comunidades LGBT. Qual que seria a lente da comunidade LGBT? Da diversidade. Agora, gente, olha que interessante. Por que quem tem disforia de gênero tem uma tendência de se sentir muito mais acolhido numa comunidade LGBT do que na igreja? Porque ela é acolhida, né? Ela é aceita. Existe uma identificação imediata com a causa, né? Aquilo que a pessoa vive. Então, gente, eu vou trazer uma reflexão sobre isso aqui, muito interessante. Que ainda que a igreja tenha muita dificuldade com essa visão, porque é uma visão que não é bíblica em sua concepção, será que a igreja não poderia criar ambientes de acolhida para essas pessoas, mesmo mantendo uma visão bíblica sobre sexualidade e gênero, mas que pelo menos a gente saiba acolher essas pessoas para auxiliar elas minimamente na caminhada, para ver até que ponto elas querem tratamento ou não, elas querem ou não superar isso, porque isso é uma questão altamente complexa, sim. Porque a nossa lente tende muito a ser a lente da integridade, assim, de cima a baixo. Ou seja, a gente vê a pessoa e já fala assim, é um pecador, né? Como se não existisse a realidade do pecado, como se não existisse a necessidade de aceitar ela como uma pessoa. Gente, isso aqui que eu estou falando, assim, é algo para o futuro, vai ser um dos pontos mais fundamentais. Não só aceita, ela é totalmente afirmada. Inclusive, gente, uma coisa que acontece nas comunidades LGBT, a disforia de gênero é instrumentalizada politicamente. Ou seja, às vezes o cara assim, tinha disforia de gênero, mas não é assim, ele não se considerava assim que ele é só aquilo. Só que as comunidades LGBT, geralmente porque elas têm a ideologia de gênero como referência, elas têm uma tendência de pegar essa pessoa e falar o seguinte, meu amigo, você é isso.
Você tem que assumir isso e você tem que lutar e se posicionar na sociedade a partir disso. Criando uma normatização ideológica, que é uma questão muito séria. Tem muita gente nas comunidades LGBT que tem problema com isso. Por quê? Porque ele tinha essas questões, mas não era algo assim fundamental para a vida dele. Não era assim, ele é aquilo só. Ele é outras coisas também. Só que lá, a tendência de usar isso em termos políticos, ideológicos, é tão forte que a pessoa acaba sendo pressionada a assumir essas características. Então, gente, é algo semelhante, por exemplo, quando a gente vê hoje uma mulher ganhar um programa de auditório, como aconteceu no MasterChef aqui, e ela fala assim, não, eu não sou feminista, eu acho que o homem e mulher têm coisas diferentes, tal, e o povo feminista o quê? Cai matando, né? Fala assim, mas essa mulher traiu a causa, ela tinha que abraçar isso de forma ampla, ela tinha que se identificar totalmente com a causa feminista. As comunidades LGBT têm essa tendência. Então, gente, as duas comunidades, a cristã e a LGBT, têm problemas com essa coisa da aceitação, tá? Porque eu vou trazer agora uma forma mais visual para apresentar isso. O que o Yarhouse ele propõe, eu achei muito interessante, que assim, dentro de uma visão bíblica de criação, queda, redenção, que seria a narrativa bíblica sobre a realidade, a lente da... Olha, de novo. A lente da integridade, gente, teria muito a ver com o quê? A criação. Deus nos criou de certa forma, e Deus não nega a sua criação. E até a nossa redenção futura, ela propõe o quê? A ressurreição do corpo. O corpo é bom, né? Então é algo bom. Então, assim, a gente experimenta a plenitude tendo relação sadia com a nossa sexualidade. Mas, gente, a Bíblia fala da queda. E a queda interferiu na nossa subjetividade, em como a gente lida com a gente mesmo. Gente, vocês lembram em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, qual foi a primeira coisa que Adão e Eva tiveram? Quem lembra? Vergonha de si mesmos. Olha só. A gente pode dizer que é uma disforia, né? Não chega a ser de gênero, mas é uma disforia, um incômodo com a nudez, com eles mesmos. Aí eles tentaram o quê? Esconder. Então, gente, a queda, de certa forma, ela habilita para a igreja essa lente da inaptidão, de ver pessoas que têm disforia de gênero como alguém que o quê? Está lutando contra um conflito que é fruto de um mundo que caiu no pecado, mas que não necessariamente ela é uma pecadora, que tem que ser vista como alguém que só se... Tipo assim, se o cara se arrepender amanhã, no outro dia ele superou tudo isso. Não. Igual ele está lutando com a disforia de gênero, eu estou lutando contra alguma tendência que eu tenho, você está lutando. A gente sabe que a vida cristã não é fácil. Pessoal, vou dar uma corrida, tá? Porque eu vejo que o tempo já praticamente acabou e eu ainda tenho que falar da ideologia de gênero. Então, gente, o terceiro é a resposta para a ideologia de gênero, né? E a resposta não é voltar tudo, não. Então, gente, a terceira é, e a acolhida? Até que ponto, né? Esse é o maior desafio. Até que ponto a gente pode acolher, fazer que a pessoa se sinta à vontade e, ao mesmo tempo, manter uma visão de integridade também. Não, que Deus tem intenções para a sexualidade masculina e feminina. Esse é um grande ponto. Então, gente, esse é um grande desafio. Gente, vamos deixar as perguntas só para se o João permitir para o final, senão não vai dar tempo mesmo. Então, pessoal, nesse caso das questões de gênero, eu vou colocar aqui 3 direções básicas. Primeiro, a gente poderia ser fiel à estrutura da realidade como forma de alcançar a plenitude humana e a relação com Deus, ou seja, gênero masculino e feminino, do jeito que Deus criou, é importante até para a pessoa ter plenitude na vida. Certo dia eu dei uma palestra sobre revolução afetiva e os homossexuais vieram conversar comigo depois. E eles estão em igrejas inclusivas, né? Igrejas que não têm a homossexualidade como um pecado, que é um outro tipo de interpretação bíblica. Mas no final das contas, a gente conversou, falei, amigos, se você quer só aceitação, cara, só aceitação, isso é o que você mais precisa, então o seu lugar é esse mesmo. Mas eu não creio que isso é a visão bíblica clássica da igreja, cara. São 2000 anos de história, isso que você está colocando é algo totalmente novo e assim, periférico. Então, assim, tá, eu te aceito se você realmente está bem nessa igreja, mas eu não diria que você realmente está desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para você. Por mais que seja difícil você lidar com essas questões, né? Por mais que seja difícil. Igual, gente, para o heterossexual também tem vários desafios, né? Por exemplo, abstenção de sexo antes do casamento. Tipo assim, a gente vai se revoltar e falar assim, é seu opressor, ou se manter fiel ao seu cônjuge. Você tem que se refrear de vários impulsos que a gente tem. Então, essa luta é de todo cristão, né? Segundo ponto, reconhecer que nós vivemos em um mundo caído e, por isso, ter essa visão de oferecer tratamento,
oferecer uma mão de ajuda. Gente, um ponto que eu coloco aqui é a nossa capacidade de receber as pessoas sem exigir que elas mudem antes de chegar. Gente, que igreja que é essa? Que o sujeito tem que chegar perfeito. Então, assim, se chega um transexual na igreja, a igreja tem que abraçar o sujeito, acolher, como Jesus fazia, e crer que com o amor dele a Cristo e todo o que a igreja pode oferecer para ele, ele pode lidar com aquelas questões se realmente ele ama Jesus. Né? Uma visão que o Guilherme colocou para mim, que eu acho que é muito legal, é o seguinte, é ver a igreja como a igreja pode ter dois tipos de grupos, assim, digamos. A igreja como multidão, ou seja, aquelas pessoas que estão chegando, vêm no culto assistir. Gente, tinha todo tipo de gente que seguia Jesus, né? O povo não queria saber nada de Jesus, queria pão, queria comer, estava lá seguindo Jesus, mas Jesus, digamos, acolhia essas pessoas, Jesus se compadecia delas. Agora, Jesus tinha um grupo de discípulos, que é, digamos assim, a membresia, aqueles que estão no discipulado da igreja, que têm cargos, funções nas igrejas. Deu para pegar, gente, esse ponto? Gente, para finalizar, eu vou ter que correr aqui. Já acabou o tempo, né, João? Gente, qual resposta a gente poderia para ideologia? Tá vendo, gente, que são duas coisas diferentes? Questões de gênero e ideologia de gênero. Primeiro, gente, é reconhecer que toda ideologia, eu vou ser mais breve aqui, toda ideologia, ela tende a pegar algo da criação de Deus que é bom em si mesmo. Por exemplo, o fato da pessoa ter uma subjetividade, isso é bom. Mas a ideologia, o que ela faz? Ela pega aquilo que é relativo e ela torna aquilo algo absoluto. Aí voltando naquilo que a gente estava falando. Ou seja, a pessoa tem uma questão sexual com ela, a ideologia de gênero fala assim, não, a identidade de gênero dela é tudo o que ela é. E ela tem que viver a partir disso, organizar a vida dela, se envolver politicamente. Então, gente, a crítica da ideologia por parte da igreja é muito importante. Então, uma coisa que o Mark Yarhouse fala, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com disforia sexual, a gente deveria tratar ela assim, não é que ela é aquilo, ela é uma pessoa, só que ela tem aquela questão, né? Ela se identifica talvez como aquilo, mas não quer dizer que ela é, na sua essência, uma pessoa com disfunção sexual ou com disforia de gênero. Deu para pegar esse ponto, gente? Então, assim, a igreja tem essa capacidade de apontar, de novo, o erro de ideologias. Então, uma frase aqui do Coises, só para a gente passar. Ideologias, assim como a de gênero, são tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre pecado e redenção. Então, por exemplo, a ideologia de gênero. Para a ideologia de gênero, o que é o pecado? É a pessoa achar que o corpo dela define sua sexualidade. Está vendo? Diferente da visão cristã. O que seria a redenção para ela? Afirmar a identidade de gênero dela. Isso é a redenção. Ela abraçar completamente isso. Então, gente, estão vendo que é uma visão também religiosa nesse sentido? E isso vai organizar toda a vida da pessoa em sociedade, assim por diante. As ideologias correspondem a um ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que a criação toda, orbite em torno deste elemento e o sirva. Ou seja, o pessoal, por causa da ideologia de gênero, eles querem acabar com família tradicional, quer acabar com a educação tradicional, quer acabar com toda a literatura clássica do Ocidente. Né? As ênfases são assim, a gente tem que acabar com tudo isso do passado. Desconstruir tudo e reconstruir. É aquilo das capas da revista. Tudo que você sabia não vale nada. Ou seja, a gente agora está vindo com um novo mundo. Né? Isso é ideologia. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário. Então, gente, se nós cremos que Deus é o Salvador e Cristo é o Salvador, então a gente tem que relativizar essas ideologias e denunciar como elas são relativas. Deu para pegar esse ponto? Um exemplo de revelar isso. Camille Paglia, uma feminista, gente, leiam a Camille Paglia, assistam entrevistas dela. Ela é uma feminista, não é cristã, mas ela é uma das maiores críticas da ideologia de gênero. Ela deu uma entrevista no Roda Viva, TV Cultura, assistam. Ela é genial, professora universitária nos Estados Unidos, escritora famosa. Então, uma das coisas que ela fala, por exemplo, transformar o corpo cirurgicamente é uma ilusão. Há um número muito pequeno de pessoas realmente intersexuais, hermafrodita, andrógena. É uma anormalidade congênita nesses casos. A maioria dos casos não é assim. Intervir no corpo removendo o pênis ou os seios é uma ilusão, porque todas as células do seu corpo permanecem sendo o que elas sempre foram,
simplesmente não é verdade que você mudou de gênero. Então, gente, uma feminista respeitada falar isso é radical, né? Então, para ela, essa terceira onda do feminismo, Judith Butler, o pessoal da ideologia de gênero, é o pessoal perdidaço. Inclusive, ela fala assim, olha, quando o pessoal começa a questionar essas coisas, é porque a cultura está entrando em colapso. Então, uma pessoa está aí, não é cristã, e que tocou a realidade daquilo que os cristãos creem sobre a estrutura da realidade. Deu para pegar? Uma outra abordagem muito interessante, gente, essa aqui ainda mais polêmica. A Moira Fleming é também uma escritora, escreve muito no The Federalist, que é um jornal algo influente lá fora. Olha o que ela fala. Os adultos têm o direito de vestir-se, agir e viver da maneira que quiserem, bem entender. Ou seja, todo mundo pode fazer o que quiser no sentido de se vestir como mulher, homem, a gente não pode proibir isso. No entanto, a rapidez com que a condição de transgênero tem sido aceita como mentalmente saudável é injusta tanto com o público em geral quanto com os próprios indivíduos. Não há um tratamento 100% efetivo contra a anorexia nervosa. Gente, ela compara, e muitos psicólogos fazem isso, a disforia de gênero com a anorexia nervosa. O que o anorexo é? Ela é uma pessoa que é magra, mas ela não se sente assim. Percebe como é semelhante? Ela se vê no espelho, ela não consegue aceitar que ela tem um corpo normal. O que ela está falando é o seguinte, olha, por que o caso da disforia seria diferente? Ou seja, por que no caso de um anorexo a gente fala que ele pode se tratar para voltar a aceitar o corpo dela, e no caso da disforia é até crime um psicólogo tentar ajudar uma pessoa a aceitar o seu corpo, né? Está sendo criminalizado. O fato da cura gay, né? Que eles usaram esse termo. Não, isso não significa que seja a forma que a minha mente deve funcionar e que eu devo aceitar isso, os efeitos da doença na mente. O mesmo deveria se aplicar à disforia de gênero. Então, gente, essa aqui é uma crítica mais radical, mas ela diria o seguinte, olha, imagina os anorexos querendo convencer a sociedade a aplicar leis proibindo as pessoas de falar que o corpo dela está saudável. Seria absurdo. É isso que ela diz, que está acontecendo com a ideologia de gênero. A pessoa está querendo impor para todo mundo que está todo mundo errado e que a pessoa que não vê que o corpo dela é masculino ou feminino é a única que está certa. Então, assim, é uma crítica mais radical, mas que tem o seu lugar também. E para terminar, gente, 3 pontos aí para a dimensão da ideologia de gênero. Primeiro, gente, nós deveríamos aprofundar no conhecimento dos temas. Isso aqui que a gente está fazendo é fundamental, né? Ninguém deu um glória a Deus aqui, não vi ninguém quebrantado diante de Deus, mas, gente, é reino de Deus fazer isso. É reino de Deus, porque Deus nos chamou a servir diante dessas realidades, né? Então a gente tem que conhecer como em múltiplos níveis da realidade a gente pode oferecer respostas teológicas, científicas, antropológicas, sociológicas, políticas. Deveríamos também, como igreja, articular ações de conscientização e de pressão por vias legítimas, sem temor, com foco plural. Ou seja, se o cristão crê, gente, que há uma certa forma de organizar a vida e sexualidade, o cristão tem que colocar isso também em esfera pública, na educação, é um direito nosso. Assim como a comunidade LGBT tem um direito. Gente, aqui eu estou falando de ideologia de gênero, tá? Que é uma área mais de, realmente, guerra cultural. Que a ideologia de gênero não é algo, digamos, somente de respeitar as disforias. É muito diferente. Então, assim, a gente tem que levar isso para a esfera pública de forma articulada, né? E aceitar que também as pessoas têm o direito de viver a vida delas, se elas têm algumas opções. Mas querer implantar isso e querer transformar a sociedade a partir disso é outra coisa. E o último ponto, gente, nós poderíamos demonstrar a capacidade de distinguir. Isso que eu fiz aqui hoje, gente. Nós temos que distinguir entre a dimensão pessoal das questões de gênero. Isso ficou claro, gente, nessa palestra? Uma coisa é o que as pessoas sentem, disforia, as realidades concretas, casos concretos. Outra coisa é ideologia de gênero. Com a ideologia de gênero, nós deveríamos ser bem menos tolerantes, porque é um tipo de visão que distorce a realidade e que, no final, é ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo. Então, uma coisa são as questões de gênero, outra coisa, a ideologia de gênero. João, gente, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.